Aleluia! Hoje nós temos o prazer enorme de trazer essa figura maravilhosa, uma das pessoas maravilhosas que o Senhor colocou em minha vida. E creio que de muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo aí. Aldo, mais conhecido como Aldo Som das Tribos aqui em Curitiba. Aldo é o presidente do Ministério Som das Tribos, Movimento Som das Tribos, um ministério que tem trazido almas para Jesus, um ministério que tem unido igrejas, um ministério que tem unido bandas, unido conjuntos, unido corais e tem trazido a bênção de Deus para dentro e fora da igreja, fazendo a eclésia, como se diz, né? Eclésia, do grego eclésia, ou seja, tirados para fora, para trabalharmos para fora. Aldo Som das Tribos, meu grande amigo, a palavra é toda sua e deixa Deus te usar, que eu sei que você tem muita coisa para falar para nós essa noite. Amém. Obrigado, Wilton, pelas palavras. Eu fico até sem jeito quando as pessoas falam assim de mim. Imaginar que uns 4 anos atrás, 4 anos atrás, eu só era uma pessoa que ficava lá no fundo da igreja, sentado, assistindo o culto só. E eu resolvi dar o primeiro passo de levantar e fazer as coisas para a honra e glória do Senhor, usando o que eu gostava, né? Não sou músico, né? Mas como eu gosto muito de música, Deus me deu esse dom de ter essa comunhão, de ter esse jeito, de aquela paciência também com músicos, que eu sei que músicos às vezes não têm muita paciência, né, com algumas coisas. Quer dizer, ninguém tem paciência com músico, né? E eu tenho. Graças a Deus, Deus me deu um coração paciente, assim, para poder entender eles e da melhor maneira possível tentar ajudá-los para tentar conseguir palco, conseguir púlpito, conseguir lugares, praças, lugares para ministrar a palavra através da música deles, né? E glória a Deus pela vida de vocês, pela vida de cada um que Deus coloca na minha vida, porque Deus foi agregando pessoas, né? Então, antes, não quero me demorar, eu só trouxe umas 10 páginas aqui de pregação, né? Brincadeira, não trouxe não, eu costumo marcar porque eu tenho que colocar numa fonte maior, né? Porque eu sou um pouco limitado, né? Por causa da visão, diabetes, tudo isso, né? Me limitou um pouco, mas Deus me mantém, me dá alegria de viver, alegria de fazer o que eu faço, para honra e glória dele, sabe? Não é para minha honra não, mas para honra e glória dele. Então eu me adapto com o que eu tenho em mãos, né? E para começar, eu queria fazer uma oração rápida, só para Deus estar nesse local, né? Deus, obrigado por esse dia, Pai, obrigado por aquele sol brilhando lá fora, Pai, obrigado também pelas bênçãos que tem derramado sobre nós e muitas vezes sem sabermos que vem de Ti, Pai. Obrigado por tudo que tem feito por nós, nossa vida, na vida de cada um. Senhor, me use, Senhor, para que as pessoas possam entender, Senhor, o que Tu tens para falar através do louvor, através das razões que devemos ter para louvar-Te, Senhor, para Tua honra e glória, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, o tema é sobre o louvor, né, Wilton? Então, o que eu trouxe hoje seria mais, assim, algumas razões por que a gente deve louvar o Senhor. Muita gente fala assim, mas por quê, né? E o louvor é muito importante para o cristão. Qual o cristão que não louva? Né? E quem ama a Deus quer louvá-lo de qualquer maneira, né? Para expressar o que Ele tem feito por mim, por você, pelas pessoas, né? Porque Ele te fortalece, Ele te dá ânimo quando se louva, sabe? Você acorda 10 assim, às vezes você sai com o carro meio desanimado, entra no carro, liga um louvor, uma música lá, né? Até você chegar no trabalho onde você chegou, você já está animadão, você já está outra pessoa, porque Deus recarrega as tuas energias quando se louva. E eu vou dizer que não é só por louvar, por ser algo, uma rotina, algo automático. Não, mas tem que ser algo vindo do coração, né? E a gente tem muitas razões, porque Ele nos criou com muito amor, carinho, né? Nos deu vida. Por que mais motivos do que não louvá-lo, né? São motivos assim que eu vou estar falando para vocês algumas coisas e baseado na Bíblia. Até depois, Hilton, acho que vai ter, né? Uns versículos lá, né? Na descrição para vocês acompanharem depois,
tá? Estarem lendo em casa com mais calma, tá? E desculpa se eu falar muito rápido, porque eu sou uma pessoa que às vezes a gente tem que ser rápido na vida, e eu passo o dia todo atendendo telefone, falando com clientes, então a gente tem uma tendência, mas Deus vai me melhorar, porque Deus vai falar assim, calma, Aldo, vamos mais devagar, porque o meu filho não tá entendendo o que você está falando. Então daí Deus sempre dá uma calmada na minha pressa, sabe? Porque a gente tem que melhorar muito isso aí. Né? E alguém já perguntou pra você, né, Hilton, por que você louva a Deus? Alguém já te perguntou isso? Alguém já explicou por quê? Qual a importância de louvar a Deus? Muita gente se pergunta, muita gente acha tão normal. Uma vez um rapaz no carro que eu dou carona falou assim pra mim, Aldo, eu toda vez, o meu carro é o meu escritório, sabe? Quando eu estava fazendo os eventos do Som das Tribos direto, o meu carro era meu escritório. Enquanto eu ia para casa, eu ligava ali na telinha, eu nunca desviava minha atenção, tá, gente? Era no Viva Voz, falando. Mas assim, daí o rapaz que eu dava carona falou assim, Aldo, não sei como vocês conseguem fazer isso, tipo, à vontade. Eu falo assim, porque nós somos muito gratos a Deus. Porque somos gratos a Deus, porque a gente tem vontade de louvar Ele, de falar de Deus às pessoas através da música, né? Eu não sou músico, mas, sabe, eu respeito e gosto de engrandecer a Deus pelas músicas que eu ouço e canto junto. Mesmo às vezes que as pessoas cantam errado e eu tô seguindo a música e o cara canta errado lá, mas o inglês, né? Mas eu louvo daquela maneira, conforme Deus colocou isso no meu coração, né? E a Bíblia está cheio de explicações, dizendo o porquê, o como, pessoas louvando, né? O porquê que ele está louvando, porquê que louvou a Deus, porquê que caiu fogo, sabe? E às vezes a gente não para, a gente lê a Bíblia, lê aquela parte, mas por causa da correria do dia a dia, a gente não para pensar, né? Puxa, por que eles estavam louvando a Deus realmente? Eles estavam louvando, mas por quê? Né? Então eu vou dar algumas razões para vocês. Né? São poucas, eu não gosto de ser muito demorado também, porque falam pra mim, Hilton, nossa, o Aldo pegou o microfone, agora esqueça, né? Eles falam assim pra mim quando eu vou falar alguma coisa, mas eu sou tímido ainda, imagina se não fosse, né? Então, uma das coisas, um dos motivos é o reconhecimento do poder de Deus. A gente louva porque a gente reconhece o poder dele, né? Quando louvamos, estamos reconhecendo os seus feitos na nossa vida, são as maravilhas que ele faz na nossa vida, né? E isso a gente não pode deixar de passar isso. Tudo que ele tem feito, a gente tem que agradecer em formas de louvor. Eu vou ler um texto, vamos começar pelos textos, né? Em Deuteronômio 10, 21 está escrito: Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te faz essas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Tudo que teus olhos têm visto de maravilhas, foi ele que fez. Então você tem que louvá-lo, adorá-lo, o nome dele por isso, sabe? Por tudo que ele fez para você, sabe? Vamos ver outro aqui, Salmo 113, 9. Né? Aqui faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre, mãe de seus filhos. Louvai ao Senhor. Uma mulher estéril ter filhos não é uma grande coisa do Senhor? Uma maravilha que Deus fez na vida dessa mulher? Essa mulher com certeza louvou a Deus pelo que ele fez na vida dela, né? E em Salmo também, no Salmo 152, Salmo 150 é muito bom, tem vários cânticos de louvor. Diz lá: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Esse texto aqui, no final, já diz tudo. Por que louvai-o? Pela grandeza, pela excelência, pelo tudo que ele é. Simplesmente, não precisa mais motivos, mas existem muitos. Um outro que eu quero falar para vocês é: fomos criados para louvor de Deus. Fomos criados por louvor dele, sabe? Deus nos fez assim para louvá-lo. Eu acho que Deus queria assim: eu quero fazer o Aldo, quero que ele me louve, e eu estou louvando e quero louvá-lo, sabe? Assim ele fez você também, para louvar ele, né? E o ser humano foi criado em louvor de Deus, e tudo que ele criou foi criado para o seu louvor. É confuso isso, né? Lá em Efésios 1, 5 e 6, diz lá também: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo
Essa palavra é difícil, hein? Deixa eu ver se não vai ser um trava-língua. Beneplácito. Depois vocês lêem se está certo, tá, gente? Isso, Hilton, obrigado. Da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado. Toda a criação deve louvar o Criador. Toda a criação. Até o ímpio, aquele que não crê em Deus, deveria louvá-lo. Pelo mesmo momento falar assim, Deus, obrigado. E a gente vê isso, Hilton. A gente vê pessoas que frequentemente não vão à igreja, não falam de Cristo às pessoas, mas você vê que ele acredita num Deus maior e às vezes louva Ele. Glória a Deus. Quantas vezes você já viu isso? Às vezes é algo momentâneo, rápido, mas ele está louvando a Deus. Muitas vezes isso, Deus vai mexendo com ele. E as coisas que vão acontecendo ao redor dele, vai mexer no coração dele. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Esse Salmo 156. Esse aí tem até na página lá, lembra? Na página do Som das Tribos, até que eu acho que você criou lá pra mim, me ajudou. E o Tão foi fera me ajudar lá. Porque o tiozão aqui não sabe mexer muita coisa, né? Tiozão é dose, né? Então, tudo que tem fôlego, louve, tudo. Então, fomos feitos para louvar o Senhor. Por mais nada. Se a gente pudesse só louvar, a gente faria. Às vezes sem ter motivos, né? Outro motivo, um dos muitos, né? Mas vou passar só alguns aqui eu achei muito, muito legal, muito importante, né? Devemos apresentar um culto racional. Um culto racional. Muitas vezes a gente fica pensando, o que é um culto racional? Será que é um culto vindo com pessoas inteligentes prestar um culto ao Senhor? Será que é? Pessoas que... Um culto racional, um culto que as pessoas vêm e falam, né, com Deus? Não. Culto racional, na carta de Paulo aos Romanos, podemos ler que Deus espera de nós um culto racional, ou seja, consciente daquilo que estamos fazendo. Quer cantemos, dancemos ou louvemos de qualquer forma, né? Devemos fazer isso, né, consciente do que estamos fazendo. Quer dizer, você vai na igreja para louvar, para cantar, não porque o Hilton está aqui na frente cantando, louvando, vou cantar junto com o Hilton. Não é por causa disso. Mas sim porque você tem motivo para engrandecer e louvar o Senhor. Então você vai lá na tua igreja fazer um culto racional, quer dizer, consciente do que, por que você está indo lá prestar um louvor para Ele. Prestar um louvor para Ele de tudo que Ele tem feito na semana para você. Você vai no domingo prestar esse culto ao Senhor. E a melhor maneira é louvando, cantando. Mesmo seja desafinando, mas adorando. E muitas vezes o louvor nem é só cantando. O louvor é você lá, você já está louvando o Senhor. Porque você está na tua forma, no teu coração, você está entregando aquela maneira para o Senhor, aquele louvor para Ele. Entendeu? De forma de agradecimento. Por isso você tem que ir lá na igreja prestar aquele culto racional, aquele louvor. E lá em Romanos, diz, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis aos vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É isso, é levar o teu corpo, levar você, tua alma, a tua vontade de engrandecer Ele. É para isso que você entra pela porta de uma igreja. Não simplesmente porque tua mãe está pedindo para você ir, porque tua esposa, teu marido, né, vamos lá, vamos. Não, você tem que ir consciente. É levantar aquele teu pé do chão lá, levantar do teu sofá no domingo de tarde, no domingo de manhã, levantar mais cedo e vai prestar o culto racional, louvar por tudo que Ele fez e há de fazer na tua vida no domingo, sabe? Esse é um culto racional a Deus. É um culto que você vai prestar a Ele, agradecendo e mostrando tudo que Ele fez para você, sabe? Outro motivo é através do louvor. Entramos na presença de Deus. Nossa, isso aqui é top demais. Acho que às vezes muitos perguntam, por que tem louvor antes da mensagem? Por que o louvor é antes? Por que não é no final? Ou tem gente que fala que só vou ficar pro louvor, né? Eu já ouvi muitos amiguinhos meus falar assim, só vou ficar no louvor, daí eu vou sair. Na hora da mensagem tá lá fora, tá no banheiro, tá em algum lugar, né? Só tá ali na hora do louvor. Mas se ele for prestar um culto racional ao Senhor, aquela hora que ele tá ali no louvor, ele tá entrando na presença do Senhor. Quando ele vai prestar um culto racional, ele tá entrando na presença do Senhor. E quando
inclinamos nosso coração para adorar a Deus, estamos nos colocando diante da sua presença, sabe? O salmista nos ensina que devemos entrar na presença de Deus através dos louvores. O salmista já diz isso lá em Salmo 100:4. Entrai pelas portas dele com gratidão, em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Quer dizer, já entrar com louvor, já entrar na igreja louvando, né, agradecendo, adorando, porque daí quando vem a mensagem, você está apto, porque na hora do louvor você consegue ouvir, abrir seus ouvidos para a mensagem, seus ouvidos ficam abertos, prontos e sensível ao toque do Espírito Santo, sabe? Então, o louvor te traz a presença de Deus, não importa o ritmo, sabe? Muitas vezes tem uns que não gostam de sacudir um pouquinho lá, mas tem uns que se animam direto, mas aquela maneira já está te trazendo a presença de Deus, sabe? Então, Ele te traz cada vez mais próximo, né? Quando adoramos ao Senhor, estamos nos conectando, né, com a sua santidade, sabe? Parece que aí abre liga o Wi-Fi, né, ou dá ligação, porque daí há uma conexão. Porque muitas vezes o louvor, se você não é do coração, nem chega aos ouvidos do Senhor. Quando chega, quando você toca com o seu coração, quando você louva com o teu coração, você toca Deus. Aí você começa a entrar na presença dele e ele começa a fazer milagres na tua vida. Por isso é importante sabermos o poder do louvor tem no mundo espiritual. O louvor tem muito poder naquele mundo espiritual que você nem imagina. Lá em Salmo 151, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Seu santuário é na sua igreja, aonde for. O teu santuário é o teu corpo, onde você estiver, adore o Senhor. Louvai-o no firmamento do seu poder. Não tem, como posso dizer assim, não existe lugar. Entrou com louvor, você entrou na presença de Deus. Aquele louvor que vem do coração, quando você faz esse culto racional a Deus, né? Outro motivo, o louvor e a adoração glorificam a Deus, sabe? Você quer glorificar a Deus? Melhor maneira é louvar, adorá-lo. Muita gente pensa assim, mas que louvar é só cantar. Não, no próprio louvor às vezes você adora a Deus também, sabe? Então você tem que você exalta a Deus. A forma mais comum de glorificar a Deus é através do nosso louvor. É a forma mais comum. Existem muitas outras maneiras, mas a mais fácil, a mais comum de glorificar a Deus é através do nosso louvor. Esse é um dos motivos que você deve louvar, para glorificar Deus. Adorando a Deus, estamos reconhecendo sua grandiosidade, como aquele primeiro que eu falei antes, reconhecendo a grandiosidade dele, né, em nossas vidas, e também declarando a dependência que temos dele, porque eu sou dependente de Deus, sabe? Eu sou dependente de Deus, eu dependo de Deus. Muitas vezes a gente fica com essa pandemia, muitas vezes a gente fica sem ir para a igreja por causa de algumas coisas, né? Quem é limitado, e agora com esse lockdown aí, então, e isso faz falta. Você vê que é igual, tipo, não vou comparar, não vou nem comparar aqui, né, para não ficar difícil, mas você é dependente de Deus. Eu sou dependente de Deus. Se não fosse Deus na minha vida, eu já tinha, entrado em depressão, porque tem muitas coisas que eu, como eu falei, sou limitado a fazer, mas como eu sou dependente de Deus, eu dependo de Deus para muita coisa, para tudo basicamente. Deus me sustenta, me dá meu ânimo, me dá minha força para viver todo dia, ir trabalhar, voltar, fazer o som das tribos. Muitas vezes, né, teve meses aí que eu fiz 2 vezes por mês. Era ir no sábado, de manhã, antes do almoço, a gente fazia um evangelismo no bairro e saía de lá às 11 horas, eu ajudava o pastor a fechar a igreja. Chegava no domingo, eu estava acabado, de cansado, né? Mas eu era dependente dele, daí ele me supria, sabe? Ele me supria e me dava cada vez a vontade de fazer um próximo, de fazer mais um, para engrandecer. E lá em Salmo 50:23, lá está escrito: aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Olha só, sacrifício, quem oferece sacrifício de louvor glorifica Ele,
já está glorificando. É a forma, como disse, a forma mais comum de glorificar a Deus. Muita gente fica se enrolando em prestar uma glória a Deus, sendo que o louvor é a causa mais rápida. Quem não sabe fazer né? Cantar alguma coisa, seguir uma música, louvar a Ele, agradecer a Ele, já está glorificando o nome de Deus, né? E podemos declarar com os nossos lábios o quão somos gratos a Deus quando você está cantando. Muitas vezes, Hilton, às vezes tem lá a música, lá tem uma música rodando, porque a gente sabe, tem um worship, tem muita música, fica lá a música, né, o instrumental, fica instrumental lá, sabe, nessa hora do instrumental, enquanto não começa a música, ou enquanto está um instrumental do coro, você fica lá, no instrumental e glorificando com a tua boca, falando, sabe, a Deus. Isso é legal, isso é importante, isso que agrada o coração de Deus, glorificar Ele, só tendo uma música de fundo, você com teus lábios falar, e quando você declara isso com teus lábios, nossa, a bênção é maior ainda, e consequentemente glorificamos o nosso coração inclinado perante Ele, sabe, Deus se agrada muito, né, que nós glorifiquemos a Ele. E outro motivo, um dos motivos também, é porque Deus é digno de louvor, digno, né? Ele não é só digno, né? Ele é o único que merece o louvor, né? E somente Ele deve ser adorado, né? Muitas vezes a gente fala, ele é digno de louvor. Como quando você fala assim, ele é digno de louvor, dá a impressão que você está falando, ele é, entre os outros, ele é digno de louvor também. Não, mas ele é o único a ser adorado. Aleluia, o único. Em Crônicas 16:25, né, tem um salmo de Davi que diz: porque grande é o Senhor e muito digno, e muito digno de louvor, e mais temível é o que todos os deuses. Na época da Bíblia, antigamente tinha muitos deuses, pessoas, até hoje, né? Mas antigamente tinha deuses, Deus do sol, Deus da lua, Deus do sei do que, Deus do gato, Deus, sabe? Tinha tudo que é deuses naquela época. Mas por isso que aqui nesse salmo de Davi diz: é muito digno de louvor, o mais temível é do que todos os deuses. É o único, dentre todos, era o único digno de louvor. Era o nosso Deus. É o nosso Deus. E em diversas passagens da Bíblia, né, os servos de Deus louvavam de diversas razões, né? Agradecimento, por misericórdia, por alegria, né? Por muitos motivos eles tinham, às vezes até por misericórdia, pedindo perdão, misericórdia por Deus. Era uma maneira de se louvar a Deus, sabe, de agradecer, né? E ele era digno de louvor em todo tempo, né? Em todo tempo em nossas vidas. Aí os primeiros cristãos, após a ressurreição de Jesus, né, adoravam a Jesus nos templos, como podemos ver em Lucas 24:53. E estavam sempre no templo, louvando, bendizendo a Deus. Sempre quer dizer todo tempo estavam louvando, engrandecendo o nome de Deus, sempre. Enquanto eles estavam vivos, enquanto eles tinham vida, né, os cristãos que acreditavam em Deus estavam lá louvando em todo o tempo, como diz em Lucas. Estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus, sabe? Não é porque Jesus ressuscitou, subiu e vão parar por aqui. Não, sempre eles estavam no templo, né? E outro motivo é que através do louvor agradecemos os feitos de Deus. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, Milton. O tempo todo, né? A gente não tem falar, não, Deus é bom só agora em março, ou quem sabe Deus não vai ser bom em junho, né, Milton? Não, é o tempo todo Deus é bom. Seus feitos em nossas vidas são incontáveis, porque, cara, eu não tenho como dizer assim tudo que Deus fez na minha vida e eu louvo por causa disso, sabe? Não tem. Eu louvo
por ele, por tudo, porque se eu for para colocar na ponta do lápis tudo que ele fez por mim, muitas vezes, cara, não ia faltar. E louvo por tudo que ele faz. São incontáveis, né? E sempre devemos agradecê-lo por isso, sempre. Às vezes você passa por recebe uma bênção, às vezes a gente recebe uma bênção e não sabe que vem de Deus. A gente simplesmente nem agradece, nem louva por isso. E o mundo hoje tá faltando isso. Louvar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Só de você acordar pela manhã, sabe? Você dar essa primeira respirada, o fôlego da vida. Nossa, obrigado, Deus. Só de forma de agradecimento já é um louvor para Ele, sabe? Agradecer pelo que Ele fez para você, te protegeu durante a noite. Quantas vezes, quantas famílias têm a casa invadida durante a noite, pessoas sendo, sabe, não tem nem o que dizer, mas e Deus tem te protegido, tem te guardado do ladrão durante a noite. Você levanta sem dar um obrigado para Ele. Isso é uma bênção que Ele fez para você. Ele cuida de você e muitas vezes você não reconhece, não agradece, né? A gente tem que pensar um pouquinho mais na nossa volta, ver tudo que Deus tem feito, né? O arco-íris, a chuva, o verde lá fora, as flores. Eu estava esses dias vendo lá na casa da minha mãe. Na casa da minha mãe ela tem muita planta mesmo. Hilton, um dia que ela se mudar, vai ter que ser uns 2 caminhões de mudança só para levar as plantas dela, né? Tudo no vasinho assim. Ela tem muito suculenta, aquelas plantas suculentas. Aí, sábado passado eu estava lá, e eu gosto porque eu tinha minhas plantas carnívoras, eu cuidava muito das minhas plantas carnívoras e era muito bonito também. Só que, falta de tempo, acabei deixando pra lá. E eu estava lá olhando com ela, apreciando, olhei todas assim, uma diferente da outra. Eu falei pra ela, nossa mãe, como Deus faz as coisas diferentes, sabe? Como Deus consegue fazer as coisas diferentes, uma coisa mais bonita que a outra, sabe? E isso é para louvar a Deus por causa disso, dessas diferentes plantas bonitas, que você pensa assim, puxa, não pode ter sido outra coisa que ter feito isso aqui. Não foi um Big Bang, não, foi Deus, caramba, foi Deus, sabe? E a gente tem que louvar Ele por isso, sabe? E pessoas não entendem que tudo que está à volta dele foi Deus e não agradece, sabe? Por isso, não louva o nome dele por isso, né? E a nossa forma de gratidão é louvá-lo. Melhor maneira, louvá-lo a Deus. Parece tão complicado, vamos louvar a Deus. As pessoas acham que tudo é complicado. Não é simples demais louvar a Deus. Deus se alegra do teu louvor para Ele quando é sincero, né? Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Isso está em 2 Crônicas 7:3. Olha o motivo que eles louvaram ao Senhor, porque eles se prostraram no chão, o rosto no chão. Quando que hoje vocês fazem ver isso acontecer? Na época da Bíblia, na época disso há 2000 anos atrás, eram verdadeiros cristãos hoje, eram verdadeiros cristãos que colocavam o rosto no chão, faziam um sacrifício, só para agradecer, só para dizer obrigado, Deus, pelas suas maravilhas, pelas maravilhas que tem feito por mim, que fez por nós. E hoje você não vê isso. Então vamos louvar a Deus por, nem for mínima coisa, mas louve a Deus por isso. E uma das últimas aqui que eu vou passar hoje seria a demonstração de alegria. É a maneira de louvar a Deus, é a maneira de demonstrarmos que estamos alegres. Em Tiago 5,13, né? Diz lá que para louvarmos, cantarmos salmos como quando estivermos alegres. Diz lá, está alguém entre vós aflito? Ore. Entendeu? Está aflito? Ore. Ore que Deus vai responder. Agora, estás alguém contente? Então cante louvores. Diz aqui, Tiago 5,13. Entendeu? Está alegre, cante louvores. Agradeça a Deus, agradeça pela tua alegria.
Sabe? Eu tô alegre demais. A gente tem que ficar alegre. A gente não pode colocar um semblante triste no rosto. E uma das coisas que envelhece rápido, tá? Envelhece muito rápido, né, Hilton? 10 anos, se você ficar muito carrancudo assim, ó. Envelheci 10 minutos, só nesses alguns segundos aqui. Agora, se você tá alegre, nossa, mexe toda essa musculatura aqui, ó. Sabe? É a melhor coisa contra a ruga. É ser alegre. Engrandecer o nome de Deus por causa disso. É alegria no coração. Alegria no nosso coração, seja por qual motivo for, vem da graça de Deus. Você acha que está rindo porque contaram uma piada, porque isso, porque aquilo? Ou... Não, a gente tem que rir, porque pela graça de Deus, sabe? Sermos alegres porque Deus está aqui, está habitando nosso coração, Deus está nos mantendo vivo, Deus está nos mantendo longe da pandemia, do vírus, da doença, nos livrando, nos colocando uma bolha, sabe? Nós estamos dentro de uma bolha quando estamos na presença de Deus. Essa alegria tem que ser, alegre, tem que ser fluida a todos os lugares, dizer para todo mundo que você é alegre. Melhor coisa, as pessoas ficam às vezes abismadas. Por que você é tão alegre? Porque tenho Deus no coração. Por isso eu louvo a Deus, porque eu tenho Ele no meu coração, né? E quando estamos alegres, devemos louvar a Deus, porque Ele nos deu condição de estarmos alegres. Por isso que temos que louvar a Deus. Estamos alegres porque Ele me deu condição. Estou alegre por estar aqui, porque Ele me deu condição de conhecer vocês, né? E vocês me convidaram para estar aqui. Eu estou alegre. Estou alegre por fazer um som das tribos, porque a igreja abriu as portas, a igreja falou: Aldo, vamos lá, a gente precisa fazer um evangelismo naquela praça, vamos lá. Eu fico muito alegre porque Deus deu condições disso acontecer e a alegria vem. E para isso eu louvo a Ele, agradeço e engrandeço o nome dEle, sabe? E adorando e louvando. Então esses só foram alguns motivos. Cara, motivo a gente tem de sobra. Começa a pensar, sabe? Vai no teu quarto, começa a colocar uma musiquinha bem lenta, um louvor bem suave assim. Começa a pensar em tudo que você tem para agradecer, para louvar Ele. Acha um motivo. Eu com certeza, se você for pôr no caderno, você vai encher um caderno de motivos para louvar o Senhor. Sabe? Quebranta esse teu coraçãozinho. Como dizem, deixa esse coração peludo de lado e vamos ficar mais alegre. Louvar o Senhor. Sabe? E qual que é o teu motivo de louvar a Deus? Acha um motivo. Sabe? Motivo a gente vai achar de sobra. Motivos a gente vai ter muitos. Toda vez que eu faço alguma coisa legal que eu consigo fazer profissionalmente ou espiritualmente ou no meio do meu meio familiar, né? Eu louvo a Deus por isso. É forma de agradecimento. Louvar a Deus é uma forma de agradecimento a Deus pelo que Ele está fazendo por mim. Muitas vezes você não vê como eu orei hoje. Deus às vezes derrama bênçãos sobre nós. Você recebe, você vê, mas você nem agradece a Deus, ou nem vê, nem se toca que aquela bênção veio dele. Sabe? Você acha, foi uma coincidência, foi meu amigo que me deu. Quantas vezes eu fui abençoado através de amigos e eu não agradeci o meu amigo, mas eu glorifiquei a Deus, porque eu sei que veio dele. Deus falou com ele e ele veio me ajudar. Deus usou o meu amigo para me ajudar. E eu tenho que glorificar, eu tenho que louvar a Deus pelo que Deus fez através do meu amigo. Muitas vezes isso acontece na nossa vida e você acha que foi só o seu amigo. Foi o seu amigo usado por Deus. Então vamos começar a perceber, vamos começar a ter o coração mais sensível, os olhos ou os ouvidos mais sensíveis a toda a nossa volta. Vamos começar a agradecer a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida. E louvar, sabe, na igreja, louve, venha prestar um culto racional ao Senhor, sabe, não venha por obrigação, porque você não vai estar prestando um culto, não vai vir cultuar o Senhor aqui, não vai ser um culto racional, e o teu louvor, a tua música que você vai cantar, não vai chegar aos ouvidos do Senhor, se não for um culto racional. E pense em todas essas coisas, porque quando você começa a louvar a Deus,
você é mais feliz, teu coração fica grato, você fica com gratidão no coração, esbanjando gratidão, Wilton, ajudando as pessoas, espalhando essa alegria, louvando junto. Vai ter gente que vai louvar com você, sabe, Wilton? Eu sei que vocês têm a obrigação, não digo obrigação, mas vocês têm uma responsabilidade de descer os céus na terra através do louvor. Mas quem está na igreja, no culto, assistindo, tem a obrigação de vir prestar um culto racional ao Senhor, para que esse louvor chegue em você e que o teu louvor chegue aos ouvidos do Senhor. Porque senão não vai adiantar nada você vir aqui na igreja cantar, né? Se você não fizer isso do teu coração, em forma de agradecimento ao Senhor. No Som das Tribos, teve bandas que... São poucas as bandas... Não digo poucas. Temos muitas bandas parceiras. Bandas que, com o tempo, mudaram o seu modo de pensar, o seu modo de louvar a Deus. E isso eu tenho acompanhado. E glória a Deus por isso. Eu vejo bandas e ministérios, Hilton, que cresceram espiritualmente quando comecei a fazer o Som das Tribos e trazer eles perto. Bandas que não tinham... Só tocavam no grupo de louvor na igreja. E hoje, quando eram convidados, a gente ia em praça, a gente ia em outras igrejas tocar, e eles traziam a presença de Deus, né? Então, é isso que você tem que fazer, trazer a presença de Deus com o teu louvor, contagiar as pessoas através do teu louvor, né? Isso que é o mais importante. Razão, procure a sua razão de louvar a Deus. Não precisa procurar, né? Se você começar a pensar um pouquinho, você vai achar. Eu louvo a Deus por isso, por aquilo, por aquele outro. Então comece a louvar mais a Deus, porque Deus é o único digno de todo louvor e toda adoração. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a vida do seu familiar, dos seus amigos. E uma pergunta: o teu vizinho sabe que você é cristão? Não? Louve na tua casa enquanto está lá fazendo o teu jardim, lavando a calçada, lavando o carro. Louve a Deus, para o teu vizinho saber que você está engrandecendo o nome dele, louvando a Deus, e assim querendo conhecer o teu Deus, e você vai apresentar o teu Deus para ele. Então, louve a Deus perto das pessoas, contagie, beleza? Deus abençoe tua vida, meu irmão e minha irmãzinha. Glória a Deus. Que acervo, hein, Alto? Que acervo de conteúdo maravilhoso que o Senhor colocou na tua cabeça, na tua mente, nas tuas mãos para você trazer. E Deus tem abençoado grandemente mesmo essa série, a importância do louvor. E, irmãos, eu trago uma novidade aqui em primeira mão para vocês, que Deus me tocou, e eu comecei a escrever um livro. E o título do livro é A Importância do Louvor mesmo, baseado na série. Então eu queria pedir para você que você refletisse na sua mente tudo que tem sido falado. Qual a importância do louvor na sua vida? Aldo, muito obrigado. Aldo, eu queria que você deixasse para nós, bem rapidinho, as redes sociais do Som das Tribos aí, para que o pessoal possa acompanhar. O Aldo tem feito um trabalho maravilhoso, pessoal. Aleluia. Então, temos no Facebook, depois com certeza vai estar nas descrições. Ministério Som das Tribos. Ministério Som das Tribos no Facebook, no Instagram Som das Tribos, né? No canal do YouTube eu comecei há pouco tempo, então tem alguns vídeos, mas estou acrescentando vídeos de lives e se tudo. inscreve no canal lá, pessoal. Ministério Som das Tribos. Isso, Ministério Som das Tribos. Você lembra, né? Ministério Som das Tribos. Facebook, Instagram e YouTube. Tudo Ministério Som das Tribos ou Som das Tribos. Uma capa preta, Ministério Som das Tribos. Beleza? Curte lá, acompanha, sempre a gente tem novidades. Essa semana eu lancei alguns vídeos das primeiras lives que eu fiz. Então acompanha a gente, porque isso é importante. Divulgue também, né? E toda vez que tiver um Som das Tribos, uma live, a gente vai estar divulgando para você acompanhar lá. E sempre tem um sorteio de alguma coisa ou outra, tá, galera? Sempre tem alguma coisinha, uma camiseta, né? Um kit de evangelismo, uma Bíblia, né? Um folheto, alguma coisa assim, para você engrandecer você mesmo. E caso você já tenha a Bíblia, você poder abençoar a vida de outra pessoa. Amém?
Deus abençoe, se inscreve, Ministério Som das Tribos, Ministério Geração Livre Oficial. Não esquece de comentar no vídeo e compartilhar com todos os seus amigos. Até o próximo vídeo, forte abraço, tchau, tchau.